Boa tarde, pessoal. Eu vou realizar o experimento da associação série de resistores, certo? Então, temos aqui o nosso multímetro, a nossa fonte de alimentação, o protoboard, mini, que eu vou utilizar, alguns resistores, o cabo de alimentação da fonte para o circuito, ok? E as pontas de prova do multímetro. Vamos começar selecionando os resistores que eu vou precisar e vamos utilizar o multímetro como ohmímetro. Veja, aqui ohms, vou escolher a função, ele pisca porque não tem nada ligado nas extremidades, ele está entendendo uma resistência infinita. Vou colocar na escala de 200 kΩ, ok? E vou selecionar os meus resistores. Vermelho em volt-ohm, preto em comum. Muito bem. De posse aqui dos resistores, eu vou verificar o valor de cada um e ver se é o R1, o R2 ou o R3. Então, eu vou apoiar aqui para que a gente possa testar. Então, esse aqui tá lá, 9,9K, é o de 10K, que é o meu R1. Este outro é o de 14,8K, o meu R2. E, finalmente, esse aqui deve ser o R3 de 22K. Vamos colocar aqui em qualquer lugar, só para apoiar, para a gente poder fazer o teste ôhmico. Então, vamos lá. 21,9 e 22K. Então, temos R1, R2 e R3. A próxima parte vai ser fazer a montagem da associação série. Então, vou pegar o meu R1, lembrando que o protoboard, ele tem contato nas colunas, né? São 5 colunas, lembra? Aqui, esta linha aqui, todinha tem contato, tá até marcada com uma tinta azul, negativo ou positivo, tanto faz. E aqui, tá marcada com uma linha vermelha sugerindo positivo. As colunas, então, têm conexão. Então, eu vou ligar em série, que é um após o outro, tá? Coloquei o R1, vou colocar o R2. E agora, vou colocar o R3. Perceba que aqui os terminais estão na mesma coluna para que eles tenham conexão. Ótimo. Tá? Agora, eu vou ajustar a fonte. Essa fonte pode assumir vários valores e o circuito pede que seja 12 volts. Se essa fonte não tivesse o display, a gente poderia ajustar com a ajuda do voltímetro. Como é que eu uso o multímetro como voltímetro? Eu coloco aqui, DC volts e escolho uma escala adequada. Como a gente vai trabalhar com 12 volts, eu vou escolher a escala de 20, certo? E aí eu faço a verificação dessa tensão. Ponta preta no terminal negativo, ponta vermelha, ponta vermelha no terminal positivo. E verifico que eu tenho os 12 volts, ok? Tudo certo, posso alimentar o circuito.
Então, olha, eu vou usar esse cabo, que uma ponta é banana, que é o terminal padrão da fonte, e a outra ponta é jacaré, para que a gente possa conectar facilmente aqui no protoboard. Então, o positivo entra no terminal do R1, o negativo no terminal do R3. Certo? Deixa eu só passar aqui por trás esse fio para não ficar atrapalhando. E aqui eu ligo o positivo no positivo da fonte e o negativo no negativo da fonte. Pronto. Tem um circuito série alimentado, a corrente pelo sentido convencional sai do positivo da fonte, passa por R1, R2 e R3 e retorna pelo negativo. Muito bem, então a primeira coisa que ele pede para que a gente meça é a tensão sobre os resistores. Então veja que se eu colocar a ponta vermelha aqui e a preta aqui, na verdade eu vou medir a tensão da fonte que está chegando ao circuito, ok? Tá ali os 12 volts, sempre no visor aqui do multímetro. Muito bem. Quanto que é a tensão sobre R1? Então, eu percebo o seguinte, haverá uma queda de tensão em cada resistor, proporcional ao valor do resistor. Então, vamos ver. Tensão sobre R1 tá ali, ó, 2,56 volts. R1 é o resistor de menor valor, tá? De 10K. Sobre R2, ó, para medir tensão, basta colocar nos terminais, né? Sobre R2, eu tenho uma tensão de 3,81 volts. É normal oscilar o último dígito do multímetro, tá? Só afastar para que vocês possam ver aqui melhor. 3,81, 82. E finalmente a tensão sobre R3 é 5,66. Então, o que a gente observa é que os menores resistores caem mais tensão, menos tensão, os maiores resistores têm uma queda de tensão maior. Muito bem. Agora, vamos proceder para medir a corrente. Eu preciso interromper o circuito e colocar o meu instrumento, inserir o meu instrumento. Inserir, ele também tem que estar em série, como se ele fosse um componente do circuito. Por quê? Porque os elétrons que estão passando aqui, eles têm que também passar pelo meu aparelho para que ele possa medir qual é a quantidade de cargas por segundo, lembra? Coulombs por segundo, que representa os amperes que estão circulando. Bom, primeira mudança vai ser aqui, ó, porque o terminal vermelho é só para medir volt e ohms, está indicado aqui. Para eu medir corrente, eu vou ter que escolher ou 2 amperes ou 20 amperes. Gente, 2 amperes é mais do que suficiente porque as nossas correntes são sempre muito baixas e essa entrada de 20 amperes não é praticamente usada quase nunca. Agora aqui a gente vai ter que mudar a chave. Vamos selecionar DC ampere e vamos escolher uma escala pequena, pode ser essa, ó, 2 miliampere. Muito bem. Então, eu vou interromper a passagem da corrente pelo circuito e vou colocar o meu aparelho. Olha, eu vou escolher interromper aqui. Veja que parou de circular a corrente porque eu abri o circuito. Aqui onde eu abri, olha, vinha da fonte do polo positivo, eu abri e agora eu vou mandar essa corrente para o meu aparelho, ó, no polo positivo, e o que sair no polo negativo, eu coloco aqui, conecto aqui. Então, é como se eu vou inserir o multímetro no lugar de um outro, parece um outro resistor, né? O terminal aqui e o outro terminal aqui. Ele está colocando ele em série, olha. Na hora que eu faço isso, eu tenho uma corrente 0, porque esse pontinho aqui, ó, tem um zero antes. 0,258 miliampere, certo? Ótimo. Terminei de fazer a medida, volto o circuito
ao formato original. E eu comentei com vocês que essa corrente vai ser a mesma em todos os pontos. Será? Vamos lá. Aqui, ó, vou interromper, essa corrente no roteiro está como I total. Eu vou interromper entre o resistor R1 e o resistor R2. Tá? Olha, eu criei uma separação aqui entre os resistores. Então, eu venho com o meu multímetro, a corrente vai para lá e volta e pega no outro. Vamos lá ver o valor da corrente, olha lá. 0, é comum oscilar o último dígito, tá? 258, 259. Opa, aí. Tá? Volto o meu circuito ao normal. Venho em outro ponto entre o R2 e o R3 e faço o mesmo. Vou abrir, causar uma ruptura no circuito, uma abertura no circuito. Abrir. Aí eu posso de novo fazer essa ligação aqui, polo positivo do multímetro, polo negativo. E lá está a minha corrente, 0258, 0259. Muito bem. Para finalizar, eu vou interromper também a parte que volta para o negativo da bateria. Então, olha, abri aqui, vou colocar o negativo do meu multímetro, estou segurando aqui, e o positivo vou encostar aqui, ó. Então, faço essa corrente passar pelo meu aparelho para voltar para a fonte. Vamos ver quanto que ela mostra. 0,25. Desculpa, tô com a mão aqui. Vamos lá, 0,258 miliampere. Então, a gente observou o quê? A tensão se divide proporcionalmente aos valores dos resistores, onde valores maiores têm tensões maiores e a corrente é a mesma no circuito. Agora, a gente quer comprovar o resistor equivalente. Como vamos proceder? O que é o resistor equivalente? É o resistor que é visto pelo gerador. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos desconectar o gerador do circuito, né? E no lugar do positivo e do negativo do gerador, eu vou ligar quem? O meu multímetro. E em que função vou ligar? Vou ligar na função resistência. Então, eu venho aqui, ohms, e escolho qual escala. Bom, a gente sabe que o valor do resistor equivalente é a soma dos três resistores, né? No caso, porque são 3 resistores. Quanto vale esses resistores? 10, 15 e 22. Então, se eu fizer a conta, 10 com 15 com 22, 10 mais 15, 25. Com 22, 47K. Deve dar um valor próximo a esse. Então, a escala melhor para medir é a de 200K, porque na de 20 não vai caber, ele vai ficar piscando. Então, olha, agora eu vou medir o que o gerador enxerga. Eu vou colocar o meu multímetro entre o positivo e o negativo, para medir o resistor equivalente. Só ver aqui essas conexões. Vamos lá. Ah, gente, tem que voltar o cabo, hein? Que o ohms, o positivo fica aqui. Tá vendo? Olha lá. 46,6K. A gente tinha calculado 47, então tá dentro. Lembre-se que aqui, na prática, os valores são sempre aproximados, né? Porque temos as tolerâncias dos instrumentos, dos aparelhos, dos equipamentos, né? Do instrumento multímetro, do equipamento à fonte e dos componentes. Muito bem.
Como a gente calculou, 47K, ele é um valor comercial. O que eu vou fazer? Eu vou substituir os 3 resistores por um único resistor de 47K, tá? Ou seja, eu vou, em vez de alimentar 3 resistores em série, eu vou alimentar um só, tá? Vou colocar aqui a fonte de volta. E vou colocar um único resistor equivalente. Como vocês viram, a corrente era sempre 0,258 na associação de 3 resistores. Se o gerador realmente só enxerga uma única carga, esses 3 equivalem a um só. Portanto, a hora que eu ligar aqui, o gerador deve mandar uma corrente muito parecida do que ele mandou para os 3. Porque ele não enxerga 3, ele está enxergando um só e vale quanto? Mais ou menos 47K. Vamos ver? Voltando então para a corrente DC ampere, escala de 2. Vamos medir a corrente que está circulando. Vamos abrir então, conectar ao polo positivo do multímetro e o negativo vai fechar encostando aqui. E olha a corrente que ele está mandando, olha. Praticamente a mesma, né? Porque o último dígito sempre é duvidoso, ele fica oscilando. Então, veja que para o gerador, ter 3 resistores em série ou ter um só do mesmo valor, ou melhor, que equivalha a esses 3, por isso que é resistor equivalente, dá na mesma. Ok? Agora, vocês vão analisar os resultados e vão trabalhar com o roteiro que está lá na barra de tarefas. Bom trabalho!